Bom dia, bom dia! Estamos começando aqui mais uma live Empreendedores que Inspiram. Bom dia, Gui! Vamos lá, compartilhando essa live para os nossos amigos. Vou compartilhar aqui. Esperar um pouquinho. Oi, Renata, que honra! Que legal! Que horas são aí, Rê? Só para eu saber. A Rê tá lá nos Estados Unidos acompanhando aí a gente. Vou mandar aqui para algumas pessoas a nossa live. Pessoal, sejam muito bem-vindos então à nossa live. Ó, 5h30 da manhã lá, que legal, Rê. Seja muito bem-vinda. Márcia também, seja muito bem-vindo à nossa live. Top Hair, Meuri, que legal que vocês estão aqui. Hoje, gente, eu tenho uma pessoa muito especial que eu vou conversar, que é o Guilherme Colucci, da Companhia do Sono aqui de Canoas. E eu li uma vez a história dele e eu achei fantástica a história de empreendedorismo. E eu quero trazer ele para justamente trazer uns insights bem legais para vocês hoje aqui, tá? Então eu já vou chamar o Gui pra gente começar esse super bate-papo, inspirando vocês já na segunda-feira para começar com tudo, né? Ao invés daquele movimento sextou, aqui a gente tem o segundou com tudo. Então vou chamar aqui o Gui, vocês compartilhem essa live porque vai estar muito legal. Agora vamos esperar aqui. Oi, Bom bom dia. dia. Tudo E aí, Fê? certo? Tudo certo? Tudo, por aqui tudo tranquilo. O Tudo pessoal ótimo. tá ouvindo bem aí? Vamos ver se tá tudo certo no áudio. Ver se alguém nos dá um feedback aí. A Rê, que acordou mais cedo lá, às 5h30 da manhã, ela já está acordada. Ela deve estar mais ligada que os outros. A Renata tá mil já. O filho Fala aí acordou para e ela nós aí como é que tá o áudio. aproveitou para assistir a live. Que legal. Show. Várias pessoas aí, vários alunos aqui meus também. Que legal, gente, que vocês estão prestigiando. Guilherme, muito bem-vindo aqui à nossa live Empreendedores que Inspiram. Essa foi uma ideia, então, de trazer pessoas de referência, pessoas que realmente têm feito a diferença, né, através do empreendedorismo. E quando eu li a tua história, eu achei muito legal. Eu falei, eu tenho que trazer o Guilherme aqui para nossa live, porque vai ser muito inspirador. Então, vou deixar que tu te apresente aí para o pessoal que não te conhece, fale um pouquinho de ti. E aí a gente segue com as perguntas, porque eu quero tirar muitos insights aí de ti hoje. Show. Obrigado pelo convite, Fê. Estou bem feliz aí em poder participar contigo. Dizer para ti que quero muito aprender aqui também. Estou aqui disposto a aprender. Peguei papel e caneta, quero anotar. E eu sou o Guilherme Colucci, eu tenho 37 anos, sou pai de 4 filhos. Eu tenho uma filha com 18, uma com 15, uma com 2 e 11 e um com 1 e 11. E graças a Deus tenho esses 4 presentes de Deus. E eu comecei a minha história na Companhia do Sono, que é a empresa que eu represento já há 18 anos. Eu sou franqueado aqui em Canoas, eu estou dentro da loja aqui, depois posso fazer um tour rapidinho aqui para a galera ver. E essa empresa, eu estou há 18 anos lá, mas eu conheci a Companhia do Sono quando eu dei o meu primeiro passo para empreender. Na verdade, eu sou filho de vendedores, né? Meus pais sempre foram... Minha mãe era sacoleira, vendia roupas, né? Depois passou uma época a vender para sacoleiras, né? E o meu pai sempre trabalhou também com confecção, muitos anos, e sempre se virou, né? Teve as suas confecções, teve as suas lojas, trabalhei com ele 5 anos, assim, diretos, até iniciar esse primeiro passo aí de empreendedorismo. E antes disso eu já me virava com ele, ajudava ele nas feiras, nos eventos que ele fazia. Numa das lojas que eu trabalhei com ele, que foi onde eu passei um período mais longo ali, que foram quase 5 anos,
eu saía dessa loja do meu horário normal e pegava umas roupas, botava dentro de uma bolsa e levava para a escola à noite, que eu estudava à noite, para vender para os meus colegas no intervalo. Até esses dias um comentou ali de algum post meu ali, eu lembro que tu vendia e tal no recreio para nós e tal. E sempre me virei, assim, sempre tive isso um pouco assim no sangue, né? E nesse meu primeiro passo de empreendedorismo, ele não foi... tu sempre pergunta, né, para a pessoa sobre o que fez virar a chave, né? Eu não tive muita escolha, na verdade, porque eu e a Fernanda, também, minha esposa também é Fernanda, tu conhece? Sim. A gente era namorado no Rondon, no colégio aqui, que é um colégio estadual aqui em Canoas, que é o maior, eu acho, da cidade aqui, bem no centro de Canoas. E a gente, depois de 11 meses de namoro, a gente engravidou da Luísa, que é a mais velha, que tem 18 hoje. E nós dois ganhávamos um salário mínimo. O meu salário na loja era um piso, né, que é do comércio, na época era R$ 315 ou R$ 300. E a Fernanda tinha o salário mínimo exato, que era 285. A Na gente Clean lembra, Life. né? Lembro do contra-cheque dela. Do meu não lembro tanto, do dela eu lembro mais. E aí, eu lembro que ela trabalhava na Clean Life, que é essa clínica que tem em Canoas ali na Domingos Martins, uma clínica muitos anos já tem, que é do Dr. Sérgio Portugal e do Dr. Edson Guedes. O Dr. Sérgio é um amigo querido, assim, tenho mais contato com ele. E a gente precisou fazer alguma coisa diferente, né? Porque os dois ganhando aquilo ali não ia dar. Ou a gente pagava a fralda ou pagava o leite com aquela grana, né? E aí eu peguei e fui vender picolé. Eu saí da loja, que eu estava há 5 anos, pedi demissão. E aí eu disse, vou empreender, eu vou botar um negócio, uma microdistribuidora da Nestlé. Porque era um contato que eu tinha através do meu pai, de um amigo dele. Incomodei o cara, eu gastei um cartão, aqueles de orelhão. Eu acho que gastei uns 3 cartões daquele, até o cara dizer para mim, tá, meu, escolhe uma cidade então. Tinha Eldorado do Sul e Gravataí. E aí eu disse assim, cara, me dá Gravataí. Eu nunca tinha ido nenhuma das duas. Nunca tinha ido no centro de nenhuma das duas. Aí no dia seguinte eu estava em Gravataí a pé, percorrendo todas as imobiliárias e ninguém queria alugar nada para mim porque eu tinha que ter um espaço para botar os freezers, os carrinhos, o depósito, né? E tinha que ter alguém para vender, mas alguém para vender até já tinha na manga uns 2 conhecidos, mais uns amigos que eu ia convidar e tal, né? Sabia que eu ia dar um jeito. E eu fiz uma conta, um cálculo, e se fosse um fracasso total, ia ser a mesma coisa que eu ganhava na loja, que era aquele piso, né? Porque na época o movimento na loja não estava legal, então eu não ganhava muito comissão, mas era o piso mesmo. E aí consegui achar uma pessoa, um abençoado lá, que olhou para mim e disse assim, tá, eu alugo para ti então uma pecinha, mas como é que vai me pagar? Eu disse, eu te pago em 1 semana de trabalho, eu já te pago adiantado. E em 2 dias eu já tinha pago o aluguelzinho dele ali, né? Como garantia, assim, né? Mas com o dinheiro do trabalho. Sim. E aí botei uma equipe para vender, consegui botar ali, eu tinha 5 carrinhos e 4 cornetas. Eu peguei o último, eu fui a última pessoa a pegar aquela microdistribuição, né? Porque todo mundo já tinha. Pegaram lá início de dezembro e eu peguei isso final de dezembro. Foi onde eu deu aquela, né, que eu precisava daquela virada, e aí ainda bem que tinha ainda 2 lugares que eu poderia botar, né? E ainda bem que eu escolhi Gravataí. E aí vocês vão entender por quê. E aí, nada contra o Dourado, que é uma cidade que eu fui há poucos dias atender clientes lá e cresceu muito, né? Evoluiu muito o Dourado do Sul. E aí eu botei os carrinhos, botei a galera para trabalhar e tal, arrumei gente para trabalhar. Vinha um gurizinho vender rifa, já botava para vender para mim e assim eu me virava, né? E em 2 dias eu tava com uma equipe pronta já. Só que tinha 5 carrinhos e 4 cornetas. Então eu tinha 4 carrinhos completos com a cornetinha pessoal e um carrinho sobrou para mim. Sem a corneta, fui obrigado a abrir minha boca. Aí fui obrigado a falar com as pessoas para vender picolé. E de porta em porta, porque na rua, atacar as pessoas já achavam meio estranho, né? E aí eu batia de porta em porta nos comércios. Eu entrava, pedia licença, né? Aí eu tinha que andar um pouquinho mais arrumadinho, né? Eu não podia, né, de qualquer jeito, porque eu entrava nos comércios, às vezes tinha gente, clientes deles ali e tal. E aí nisso, depois de 30, 40 dias mais ou menos, eu fui vender numa loja onde eu vendia sempre, que era uma loja de carros em Gravataí, bem em frente ao Parcão. Nem tem mais essa loja. E aí o filho dos fundadores, que hoje é o nosso CEO, o Felipe Pedroso, ele estava comprando um carro. E eu estava
vendendo para os funcionários da loja e tomando um cafezinho já na bancadinha dele, já era amigo dos caras e tal. E aí ele olhou para mim e disse assim, de longe, assim, eu cumprimentei o vendedor que estava atendendo ele, mas não quis atrapalhar, né? Para eles não me correr dali. E aí eu de longe cumprimentei, assim, o vendedor, ele virou para ver para quem era que ele estava cumprimentando e aí falou alguma coisa com ele e gritou para mim, assim, ele também é um cara super, né, despachado, assim, e ele disse assim, tu vende picolé mesmo, cara? E aí eu peguei no meio da loja, assim, todo mundo olhando, né? Daí eu assim, vendo, daí ele, pô, um guri bonito vendendo picolé. Aí eu falei, cara, já tentei ser modelo, não deu certo. E aí ele pegou, olhou assim, deu uma risadinha e tal, continuou o negócio dele, eu continuei o meu, e eu fui lá pra frente da loja porque eu deixava o carrinho na frente e descia só com aquele folder, sabe, que tem aquele catálogo, né? E aí para o pessoal ver, escolher, para eles visualizarem, desejarem também, né? E aí eu peguei, ó, se tiver alguém que vende picolé, já tem umas dicas. Né? E Tem que aí, pegar pelo visual, pela vontade ali de comer o picolé. claro, despertar o desejo, né? Não adianta só dizer que vende, tem que mostrar para a pessoa desejar. E o folder era bonito, né? O catálogo chama atenção. E aí eu peguei e fui lá para frente e tal, e aí para acertar com os caras, eu botava já no caderninho para eles ali, os funcionários da loja. E aí ele veio lá na frente da loja e disse assim, cara, é sério, por que tu vende picolé? Eu disse, cara, eu vendo picolé porque eu preciso. Eu tenho uma filha para sustentar e eu não tenho muita escolha. Trabalhava num shopping com ar-condicionado, né? Durante a semana era 6 horinhas só o sábado que era puxadinho, que era 12 horas, né? Mas, mas a minha filha, eu preciso sustentar ela, não posso deixar com que o meu sogro, meu pai ou alguém sustente. Tem que ser eu, né? Eu e a minha esposa. E aí ele disse assim, pô, cara, eu preciso de um cara como tu no meu negócio, na minha equipe. E aí eu perguntei o que que ele fazia e ele resumiu em 2 minutos o que que era a Companhia do Sono na época, né? Isso a gente está Já falando de fez um 18 anos. pitch ali. Fez um É, pitch isso rapidinho. aí, isso aí. E aí ele resumiu em 2 minutos e eu peguei e disse para ele assim, cara, só existem duas possibilidades. Ou tu é um cara muito mentiroso, eu nunca te vi, tu me falou maravilhas do teu negócio aí nesses minutos aí que tu falou, ou esse negócio é o negócio da minha vida e eu vou lá conhecer. E aí Nossa. fui, né? Teve várias pessoas antes de eu conhecer, que foi assim, 3, 4 dias ali, né, o time ali, várias pessoas, né, dizendo, da minha família até, dizendo, cara, não é bem assim isso aí, tu vai vender colchão de porta em porta, esses colchões diferenciados aí não é tão barato, não é todo mundo vai comprar, não sei o que, não sei o que. Mas eu sempre tive uma coisa, assim, na minha cabeça, assim, ó, quanto mais difícil, maior é a fatia, porque menor é a concorrência. Sabe aquela história que Ah, o Walt que Disney diz? insight, hein? Olha o insight. Repete É, aí, Gui, porque essa aí é depois, difícil de anotar. depois de anos eu fui a ver que o Walt Disney dizia isso, né? Que ele dizia assim, ó, eu gosto da concorrência porque lá eu gosto do Do impossível impossível. porque lá a concorrência é menor. E eu olhei aquilo e pensei assim, cara, se é um negócio difícil, eu vou ficar bom nesse negócio para eu ser o cara da minha região, na minha cidade eu vou ser o cara do meu produto, porque ninguém vai querer fazer. Então eu vou fazer, eu vou ganhar, eu vou pegar a fatia, né, maior. E foi o que eu fiz, né? Depois, claro, que eu fui formar a equipe, depois, né? Tudo evolui, né? Sim. Mas naquele momento eu enxerguei dessa forma. E acho que até hoje eu enxergo muitas coisas dessa forma, porque tudo que é fácil vai saturar muito rápido, muita gente vai fazer, né? Naquela época eu lembro que aqueles mensagens de telefone, aquelas telemensagens, era o negócio, né? Mas era um Aham. negócio que durou pouco, porque todo mundo fez e acabou, né? Verdade. Logo saturou, né? Mas É. muito interessante, Gui, isso que tu falou, porque, na verdade, olha que legal. Tu fez o que tinha que ser feito no momento, ou seja, o que tu tinha no momento era vender o picolé, era os recursos que tu tinha ali naquela hora. Tu usou aquilo com tudo que tu tinha, né? Como tu falou, tendo cuidado ali de se vestir legal para entrar nos comércios. Tu já tinha uma noção de que tu precisava também fazer a tua parte ali dentro do que tu tinha. E sendo assim, tendo esse mindset, né, esse pensamento de mudança, enfim, e a oportunidade te encontrou, né? Então, muitas vezes a oportunidade não encontra, mas também a gente não está preparado para isso. A gente não está fazendo tudo que a gente pode ali naquele lugar, né? Eu converso com muita gente que quer empreender, que quer fazer uma transição de carreira, enfim, não aguenta mais trabalhar em um local de CLT, mas também dentro da própria empresa não dá o seu melhor
ou no networking mesmo, no relacionamento com as pessoas, não dá o seu melhor e acaba que as pessoas não conhecem, não conseguem ver o quanto aquela pessoa realmente é especial. Essa pessoa viu em ti isso, né? Viu que tu estava ali te dedicando e mesmo vendendo picolé, tu estava dando o teu melhor, né? Isso que foi legal, assim, achei um baita insight, assim, E tu pra sabe que gente. eu naquele primeiro mês cheio ali que eu fechei dos negócios picolés, eu fiz as minhas contas ali, eu ganhei quase 3 vezes mais do que eu ganhava na loja. Então, às vezes as pessoas pensam assim, ó, tem negócios que são bons e negócios que não são. Na verdade, não existe negócio ruim. Existem pessoas ruins, pessoas despreparadas, né? Perfeito. Pessoas que não acreditam, né? Que não visualizam, que não fazem a coisa acontecer, né? Porque eu vendendo picolé, eu teria uma vida muito mais digna se eu continuasse fazendo aquilo do que eu teria na loja que todo mundo achava que era um emprego bacana, né? Às vezes esse Então, status, né? Esse falso status, na verdade, assim, que as pessoas fazem das atividades, né? Ai, eu mas vai chamo isso vender de picolé. status pelatus. Perfeito, perfeito, né? Porque as pessoas julgam assim, ai, mas saiu de uma loja e foi pegar o carrinho e vender o picolé na rua, nossa, que horror. Mas na verdade tu tinha uma super motivação, né? Que era tua filha, tua família, sustento. E não é feio de maneira alguma, né? Quando a gente faz algo com amor, não importa o que é, a gente consegue realmente fazer e cumprir o propósito daquilo, né? Sustentar e ainda tu foi encontrado por uma pessoa abençoada, né? Que nem tu falou, que mudou o rumo da tua vida, mas porque tu permitiu também, né? Tu poderia ter escutado as pessoas que te falaram, não vai, cara, isso é uma fria, isso não dá certo, porque isso é uma coisa que o empreendedor escuta muito, né? A gente escuta muito isso, não vai dar certo, isso é loucura. E tu. E outra, né, Fê, ter assim, ter um feeling assim para entender assim, cara, na noite anterior eu tava de joelho pedindo para Deus uma oportunidade. Aí eu vou chegar aquele cara, falar para mim aquilo, e eu vou simplesmente achar que ele é mais um mentiroso, é mais um louco, é mais um aproveitador, né? Que é o que mais me dizia, vão tirar todo o teu suco, vai sobrar só o bagaço, né? E aí eu dizia, cara, eu vou lá conhecer, eu vou enxergar com os meus olhos e vou perceber o que que... E aí quando eu cheguei na empresa e vi que tinham várias pessoas lá, bem-sucedidas já, felizes com o resultado, eu disse, cara, eu não sou tão importante para ele ter pago essas pessoas para mentir para mim. Então, eu Verdade, vou, se eles fizeram, eu também vou fazer, né? legal. Pagou E pra ver. é, e eu vou dizer para ti assim, ó, é mais importante, eu acho, do que tão importante quanto tu receber uma oportunidade é tu estar atento e tu estar disposto a pagar para ver, a poder. Tem uma coisa que eu sempre digo assim, quando a pessoa está em dúvida sobre fazer o nosso trabalho, eu digo assim, cara, vai para a rua e testa. Não desiste sem tentar, porque esse é o pior de todos os covardes, né? Eu não falo esse termo para a pessoa, né? Mas a Sim. real é essa. O pior de todos os covardes é aquele que desiste sem tentar, né? E eu já falei a mesma coisa que o Felipe falou para mim naquele dia, eu já falei para centenas de pessoas. E 99% delas não acreditaram, né? Poderia até não ser o negócio da vida delas como foi para mim, porque também tem uma série de decisões que tu toma Claro. durante a jornada, né? Que fazem tu permanecer, que fazem tu persistir. Tem que ser uma coisa que tu realmente se sinta bem, que tu goste, que tu encontre propósito naquilo, né? Claro. Mas as pessoas não tentaram, não acreditaram que poderia ser a virada. E poderia ser, talvez, para elas, o que foi para mim o picolé, a ponte. Exatamente. Não Não precisa necessariamente. ser o destino final, pode ser só a ponte, né? Pode ser só a oportunidade para te estar aqui e daqui a pouco tu está trabalhando com a companhia do sono e conhecer a oportunidade da tua vida ali, né? Como eu já tive várias pessoas que me disseram, eu quero que trabalhe comigo e tal. Quem sabe, se não fosse na companhia do sono, eu teria a oportunidade com elas, né? Com Porque eu certeza. conheci através desse trabalho, através dessa atividade. Sim, bem legal isso, Gui. E muitas vezes eu penso isso, sabe? Eu olho pessoas que às vezes estão ali num momento ruim, sem faturamento, né? Ou dependendo de um serviço ali, ganhando só um salário e preso naquilo ali. Eu olho para essa situação, eu penso em tantas possibilidades, né? Vender um doce, fazer uma representação de algo, enfim, tem tantas possibilidades. E a pessoa, ela tá presa ali naquele mundo, ela não consegue enxergar, mesmo que alguém fale, muitas vezes ela não consegue sair daquilo ali. Então, bem legal isso que tu falou
Eu fiquei chocada, né? Tu falou 99% falam que não, ou né, não se enxergam naquela situação. E, na verdade, a gente fica triste de ver isso, porque poderia ser a virada, poderia ser a ponte para uma vida muito melhor. Então, às vezes, as pessoas elas têm muito medo, né, de começar algo novo, assim, nesse sentido do empreendedorismo. Achei fantástico essa tua... Eu acho que é uma questão de educação, né, Fê? Assim, eu fui criado numa família onde meus pais sempre se viraram, eles nunca procuraram emprego. Meu pai e minha mãe, eu nunca vi eles procurarem emprego. Eles sempre se viraram, trabalharam para eles. Talvez não tão empreendedor, não empreendiam tanto, porque mais, né, faziam para sustento da família e tal, se viravam, né? Em alguns momentos empreenderam, quando a minha mãe passou a fornecer para os sacoleiros e tal, tomou um prejuízo grande, se frustrou, mas é coisas da vida, né? A nossa vida, ela faz parte, as Faz perdas, parte. né? A gente As aprende, né? derrotas. É ali que a gente se fortalece. Eu acho que assim o período que eu mais aprendi na minha vida foi o período de mais baixa minha, que eu mais tive dificuldades, né? Foi onde mais aprendi. E isso só nos dá força para poder dar o próximo passo, né? Dar o impulso, né? Então, Perfeito. Eu ia te perguntar justamente isso, assim, se teve um momento, todos nós passamos, né, por momentos difíceis e a gente sabe que empreender, cada dia é uma novidade, a gente tem que se adaptar, a gente precisa aprender com os erros para conseguir crescer, senão a gente não cresce. E eu queria te perguntar isso, assim, se tu pode compartilhar com a gente algum momento bem difícil, bem desafiador, assim, da tua trajetória que tu, de repente, não sei se tu já pensou em desistir, mas que foi bem difícil para ti. como eu estou há 18 anos já na empresa, passei por vários momentos já, né? Tanto meus quanto do próprio negócio, né? Eu diria para ti assim, ó, pensar em desistir, eu acho que eu devo ter passado 1 milhão de vezes já. Porque todos os momentos onde tu passa por algumas dificuldades, onde tu enxerga que logo em seguida pode ter, né, um momento de baixa e tal, tu para pensar, né? Tu repensa, tu reflete, né? Mas assim, acho que os momentos mais tensos, teve dois momentos assim bem fortes assim. No primeiro momento, quando eu estava começando, tudo era novo, então não tinha assim muito como dizer que era uma dificuldade, porque é inicial, né? Todo negócio, né? O nosso CEO lá costuma dizer o seguinte, Felipe, que o único começo bom é de namoro, né? É verdade. Os outros começos todos são difíceis, né? E, e eu acho que o primeiro ano foi o ano de mais superação, porque eu trabalhava a pé, eu não tinha carro quando eu conhecia a companhia do sono, e eu vendia um colchão diferenciado de porta em porta a pé. Então, assim, eu tinha a dificuldade do transporte, né, da locomoção. Eu tinha as maquetes do colchão, que era, a gente levava a maquete, a miniatura do colchão, a gente leva até hoje. O micro franqueado trabalha com a maquete, né? A gente faz massagem, tudo. Hoje, naquela época não tinha massagem. Sim. Hoje a maquete serve praticamente para fazer a massagem na casa do cliente, né? Para ele ver, ele ter uma noção do que é o produto. Mas a gente carregava aquilo, carregava travesseiros, carregava as entregas que tinha que fazer no dia, tudo, né? Eu fazia isso a pé, né? Então, meus primeiros meses do negócio foram bem desafiadores, assim, bem complicados. Mas eu acredito que o maior perrengue que eu passei foi, primeiro, num período onde eu já tinha um certo resultado, mas estava em baixa, assim, as vendas não estavam acontecendo muito. Eu me lembro, assim, de um dia eu chegar em casa e chorar para a Fernanda e dizer assim, Baf, eu não sei por que eu não consigo, porque um monte de gente consegue e tal, tem gente que consegue, eu não estou conseguindo. E ela dizia, me acalmando, calma, é só um momento e tal. E realmente era um momento onde, sabe, um momento onde tu talvez, né, seja isso, tu tá tão acostumado já a ter um resultado X que tu não para te reciclar, para te preparar, para te planejar e vai fazendo no automático, no piloto automático. Sim. E aí daqui a pouco, assim como tem meses que tu vende tri bem e meses que não vende tão bem, aquele mês era o mês que estava muito mal, né? Que as coisas não estavam acontecendo. E aí imagina assim a frustração de um marido, de um pai, chega em casa sem resultado, sem grana, né? Trabalhando bastante, mas não conseguindo colher os frutos, né? Então aquele momento foi bem desafiador assim, mas como ela
já estava segura de que eu não era só um momento, ela me tranquilizou, né? Se ela tivesse desesperada ali, eu acho que eu teria, talvez, seria a chance de eu sair, né? Sim. Porque os dois mal, né? Apesar de que quando eu iniciei, né, ela estava insegura e eu lembro assim de ter falado uma coisa muito forte assim para ela, logo que eu comecei, que ela disse: "Ah, tu vê, tu chega tarde, não sei o quê, não, né, eu com as crianças, não sei o quê, não sei o quê". E eu disse assim para ela, meio que falei assim para ela assim forte, eu disse assim: "Fê, se tu quiser te separar de mim, te separa, mas do negócio eu não vou sair". Porque eu tinha uma convicção muito forte do negócio. Claro que eu não ia me separar dela, né? Claro, sim. Mas eu tinha uma convicção muito forte que esse era o negócio da minha vida, né? Então eu enxerguei, eu dizia na época, eu dizia que era, eu enxergava o final do filme, né, já, né? Eu só tinha que percorrer o caminho porque o final eu já sabia, né? Isso é Porque muito eu importante, né, Gui? Isso é definitivo, na verdade. A gente visualizar, né? conseguir. É, com certeza. Eu, eu, Enxergar o eu, quando fim. eu, quando eu fui a primeira vez dentro da Companhia Sony, tinha um salão de convenções, quando tinha uma fábrica em Glorinha. Hoje a empresa tem duas fábricas que fazem para ela, né? Uma aqui no Sul e outra em São Paulo. Mas ela tinha uma fábrica em Glorinha, até hoje tem o prédio, eles alugam ali. E aí o salão de convenções era enorme, cabia 1.000 pessoas sentadas ali. E aí tinha um corredor, assim, que era um tapete, né? Um tapete vermelho. E aí no palco, lá em cima, as pessoas eram reconhecidas. Quando eu entrei a primeira vez num evento que eu vi alguém percorrendo aquele caminho, eu enxerguei eu fazendo aquilo ali. E aí aquele caminho do tapete vermelho, para mim, ele era muito claro. Eu ia chegar lá, eu ia ser reconhecido lá em cima como um distribuidor na época, que era a pessoa que tinha uma equipe, que tinha um negócio grande, né? Que tinha uma rentabilidade muito maior, né? E aí eu era um representante na época, que é como a gente chama hoje um micro franqueado, quando faz o plano de carreira, que ele está iniciando, ganhando uma comissão para depois virar um empreendedor, virar um micro franqueado, né? E aí, então, aquilo ali para mim era muito claro, aquela visão que eu tive, ninguém tirava aquilo da minha cabeça, né? E eu não podia deixar de concluir aquela missão, né? Que legal. E aí, claro, que depois que chega lá, daí tu aprende que é só o começo, né? Tem muito Sim. mais Tá desafios recente. ainda, né? Mas bem legal Gui, o que tu falou, assim, eu achei fantástico, voltando ali só para fechar a parte dos teus desafios, né? Um ponto bem importante que tu fez o que tu pôde mais uma vez com os recursos que tu tinha. Então, muitas pessoas às vezes, mas eu preciso de um carro, senão eu não consigo vender. Ou eu preciso de um celular novo. Aqui, como eu falo muito de posicionamento, as pessoas às vezes falam para mim, mas eu não tenho um iPhone, como é que eu vou fazer um vídeo? Como é que eu vou me posicionar se eu não tenho nenhum telefone bom para fazer foto? Então as pessoas colocam empecilhos e não conseguem fazer com aquilo que tem, né? E mais uma vez tu foi de porta em porta, sem ter um carro, sem ter algo que inclusive ajuda na venda, porque tu chegar a pé para vender daqui a pouco um produto de alto custo é um desafio, né? A gente precisa falar a real aqui. Não, eu lembro de um caso muito claro em Canoas até, que pertinho do hospital ali, do Gracinha aqui em Canoas. Eu fui atender um cliente e eu fui num Fuca da mãe de um colega que estava trabalhando comigo. E esse Fusca tinha em cima uma janela que ele carregava porque ele queria arrumar aquela janela e nunca arrumava. E aí ele amarrou em cima do Fusca ali naquele rack, né? E aí eu brincava que era o nosso teto solar, né? E aí eu lembro que eu cheguei nessa casa para vender, eu deixei quase uma quadra antes o carro para o cliente não enxergar o carro. E na hora de ir embora, com os cheques do cliente da venda, o cliente fez questão de nos acompanhar até o carro. E aí eu entrei no carro e ainda brinquei. Eu falei pro cliente, o nosso Fuca tem teto solar, o senhor viu? E eu saí dali pensando assim, aquele cliente ali, ele deve ter se arrependido quando viu o carro e pensou assim, o produto que eu acabei de comprar deles, que eles levaram meus cheques e não me trouxeram o produto ainda, vale mais que o carro que eles saíram. Mas ainda bem que ele não desistiu da compra, né? Ele ficou assim, olhando para nós aí, né? Pensando, eu acho. Mas ele recebeu o colchão, daí ele se aliviou depois, né? Perfeito, Gui, perfeito. Isso é fazer o que pode com os recursos que tem, não adianta, a gente precisa começar assim, né? E algumas vezes, Fê, eu penhorei o meu celular, o meu relógio num posto de gasolina para poder botar gasolina naquele Fuca, ele fazia 4 por litro. Imagina. Aquele Fuquinha bebia. E eu penhorei, eu não tinha o dinheiro, eu parava no posto e dizia assim, cara, por favor, eu vou deixar o meu relógio contigo, vou deixar meu documento, vou deixar o meu celular. Só me deixa, por favor, eu ir até um cliente, abastece para mim e eu vou voltar porque eu preciso, até porque vale mais o meu celular do que o... E o cara olhava para mim assim, eu acho que com pena, assim, sei lá, né? Ou, sei lá, né?
E aí, então, para te ver, todo o início, né? É mais, o percalço no início é muito maior, né? As dificuldades e os desafios, né? E tem Muito que ter uma legal. fé, uma crença, assim, uma fé, aquela crença inabalável, né? Porque não É, é fácil, porque, né? porque não é fácil, né? Mas só isso que tu falou aqui já, com certeza já está inspirando muita gente, porque essas dificuldades todos nós passamos. Não tem, todo mundo começa de alguma maneira e não é fácil esse começo, né? Algo que tu falou também que me chamou a atenção foi o posicionamento da Fê quando tu estava mais para baixo, e isso é o que eu acredito, né? Que relacionamentos tem que ser, os nossos relacionamentos tem que ser para cima, para levar a gente adiante, né? E não para baixo. Então, olha que legal nela, naquele momento, tu falou uma frase que me chamou a atenção. Se ela tivesse falado, me colocado para baixo e fosse junto ali na bad, talvez tu teria desistido, mas ela te colocou para cima e ela disse que isso era um momento que ia passar. Então, o quanto é importante o empreendedor estar cercado também de pessoas que acreditam, que estão junto, que na boa e na ruim vão falar para ti, cara, é só um momento, vai passar, isso aqui a gente vai passar, vamos passar junto, porque isso é relacionamento, isso é família, né? E acredito que isso é muito importante nessa posição que a gente está como empreendedor, porque tem vários dias que a gente passa por isso, né? Eu diria para ti o seguinte, que o primeiro sócio que nós temos é com certeza o nosso cônjuge, né? Então, se essa parceria aí não for uma parceria realmente para a vida, com certeza vai chegar um momento ou que um vai resolver empreender e vai, infelizmente, o outro vai acabar ficando para trás, porque ele não foi um parceiro, né? E aí tu vai começar a enxergar outras coisas, vai começar a perceber, né, que aquela parceria não vai perdurar, né? Então, eu, graças a Deus, eu escolhi uma pessoa que foi uma parceira desde o início, sempre passou trabalho comigo no início bastante, né? Até hoje ela é a pessoa que mais aguenta o rojão, como eu falo, né? Porque ela é o financeiro, então o financeiro sempre, né, Nossa, tem mais trabalho do que o comercial, sem dúvida, né? Não tenho dúvida nenhuma, né? A primeira parceria que tem que ter é o financeiro. O financeiro tem que ser o teu braço direito e esquerdo, né? E administrativo só, não só financeiro, mas administrativo, né? sim. Então, sem dúvida. Comercial para quem gosta de venda, comercial é, como diz o Gaúcho, sai na urina, sabe? Tudo acontece naturalmente, né? Sim. Parece Mas que o tu não tá financeiro, não. trabalhando, né? É uma É. coisa natural, né? Tu vai lá e Tu, conversa com as tu pessoas. pode perder uma venda. Tu pode perder uma venda que na próxima tu vai ganhar, né? Mas o financeiro não pode errar, né? Sim, O erro dele verdade. é fatal, né? O erro dele dói mais, né? Verdade. Gui, eu queria te perguntar uma coisa, assim, ó, eu falo muito aqui de posicionamento, questão de redes sociais, da gente entender que esse novo momento é o digital, que a gente precisa estar presente, seja através do WhatsApp, do Instagram, enfim, todas as ferramentas que a gente tem agora à nossa disposição. Eu queria que tu contasse para o pessoal, assim, como é que é essa rotina. Claro que já é uma empresa maior, enfim, né? Tu deve ter pessoas que te ajudam, mas como é que vocês priorizam isso ou não priorizam? Como é que é essa relação de vocês com o posicionamento digital, assim? Então, olha só, Fê, a Companhia do Sono ela é uma marca, já tem 33 anos, né? E a franqueadora é que cuida da questão das redes sociais da marca, né? Elas não são assim, não existe uma Companhia do Sono Canoas na rede social, justamente para não ter algo que fuja do propósito da marca, né? Então, existe uma hierarquia nesse sentido. Mas assim, ao mesmo tempo, a Companhia do Sono ela é um produto diferente de todos os outros. Então, ela sempre procura ter muito cuidado, né? A gente acertou muito bem quando a gente contratou um diretor de marketing, né? A Companhia do Sono contratou, que é o Maurício Refati, que é um cara sensacional, né? Quem puder seguir ele aí vai perceber isso. Ele é mestre em neuropersuasão, ele é um cara que estudou muito neurociência e é um cara formado em marketing, mas tem MBAs, né? Em outras áreas. Sim. E o Maurício, ele entendeu logo no início, quando ele chegou na Companhia do Sono, que ela não teria como fazer um marketing convencional, porque ela não é um produto convencional, né? A Companhia do Sono hoje ela é voltada para o bem-estar, ela é uma marca para o bem-estar, né? Mas ela começou com colchões magnéticos. Quando a gente começou há 18 anos atrás, eu sei assim que a gente tinha conhecimento de 8 ou 9 concorrentes no Brasil.
Hoje a gente sabe que tem mais de 1.000. Só do nosso segmento que é específico, que é colchões terapêuticos, né? Colchões com magneto, com infravermelho longo, com terapias, né? Que melhoram a qualidade de vida, saúde e tal. Só que hoje, como qualquer mercado, 90%, a gente brinca que esse mercado é curva de rio, né? 90% tu vai ver uma piada, assim, sabe? O que eles fazem com o produto, né? Para te ter uma ideia, empresas fortes desse mercado usam isopor dentro do colchão, que é um absurdo, né? Porque o isopor não tem tecnologia para dar conforto, para dar... É simplesmente um enxerto, né? Mas não viemos aqui para falar disso. E aí é o seguinte, a companhia do sono, então, para se posicionar diferente das outras, ela precisou fazer isso não com pressa, né? Não com aquela velocidade louca que todo mundo quer fazer na rede social de se expor, né? Hoje, para te ter uma ideia, a companhia do sono no Instagram tem 15.400 seguidores, né? É muito pouco para uma marca de 33 anos, mas são seguidores orgânicos e pessoas que interagem com a marca. Na pandemia, a gente criou um produto que mudou a história da marca, né? Que foi a máscara de proteção, né? Sim. Que tem uma única tira, que tem respiradores, é feita de um tecido que é um tricô tecnológico, é o mesmo do Tênis Fit, né? Que é outro produto que revolucionou a marca, né? Hoje tem até com Kiko Tatu, ó. Estampa do Kiko Tatu. Que Lá de legal. Miami. Legal, né? Aí tem várias cores e tal. Então, assim, ó, a marca, na pandemia, por que eu falei nisso, né? Na pandemia, esse produto aqui, ele fez a gente ficar conhecido onde a gente ainda não era, né? Para muitos clientes novos, né? E aí abriu o leque para outros produtos, para colchões, para travesseiros, que é o nosso carro-chefe, né? Para os tênis fit, para outros produtos. Mas, assim, o mais interessante é que o nosso cliente, que era um cliente já fiel, ele começou a nos ajudar ali naquele momento, sem a gente pedir, simplesmente porque ele comprou a ideia de uma máscara, que não é uma máscara barata, mas é uma máscara única, tu compra uma e tu pode ficar o resto da vida com ela, porque é um tecido diferenciado, né? Não é aqueles tecidos que vão puindo, aquela coisa simples, né? Sim. E é o mesmo material do tênis, né? E aí, essas pessoas começaram a postar a máscara da companhia do sono, porque é uma marca que ela já criou uma identificação, já criou uma... sabe aquela coisa assim, quando tu começou... Vou dar um exemplo assim que não é tão aplicável, mas dá para entender. Sabe quando tu começou a ganhar dinheiro e tu quer ter uma roupa de marca? Aí tu vai nessa loja, que é uma roupa de marca, tipo, pegar uma Louis Vuitton para mulher, né? E aí tu chega lá e tu não tem dinheiro para comprar a bolsa, aí tu compra o chaveiro. Sim. E aí tu te sente assim, pelo menos eu tenho um chaveiro da Louis Vuitton para começar, né? Tem alguma coisa. Talvez a máscara, numa proporção, claro que né, muito diferente da Louis Vuitton, mas talvez a máscara ela fez isso com muitos dos nossos clientes, né? E aí a pessoa usava uma companhia de sono, usava uma máscara da companhia de sono, uma máscara diferenciada, que não é barata, mas dá para fazer um paralelo aí com o chaveiro, né? Da Louis Vuitton. E isso fez com que as pessoas começassem a perceber, mas na verdade não é tão difícil assim ter uma companhia de sono. Porque, por exemplo, o colchão tá fazendo 12 vezes e é a partir de, sei lá, 300 e poucos por mês ali um colchão de casal, né? Pô, 300 e poucos dá para encarar, né? Para um cara que é um pouquinho organizado ali, por mais que ele seja batalhador, né? E para te ter uma ideia, eu tenho clientes que fazem desconto em folha, que são um funcionário público, por exemplo. Ele faz um empréstimo consignado para pagar uma parcela ainda menor, para não pesar no orçamento e ele ter um companhia de sono, né? E não é um colchão glamuroso, porque não existe glamour para colchão, né? Ninguém mostra o seu colchão para as visitas, né? Sim. Ninguém vai lá e tira o lençol para mostrar que tem uma marca de companhia de sono, né? Um baita de um bordado ali. Mas as pessoas hoje valorizam mais a qualidade de vida e tal. Então, assim, ó, diria para ti que na rede social a gente ainda está construindo isso, né? Mas o que mais aconteceu durante esse período crítico aí que o mundo viveu, né? Que tu precisou ir até o cliente, tu precisou aparecer, tu precisou criar alternativas, foi que a gente se posicionou. A gente começou se tu perceber, assim, se tu seguir os nossos franqueados, tu vai ver que tem pessoas de mais idade ali, que são nossos franqueados, que tiveram que fazer do jeito que podiam, começar a fazer vídeos, fazer stories, nunca sabiam, nem sabiam como faziam, né? E começaram a se posicionar, porque a marca orientou, gente, a pandemia é geral, é mundial, vocês sabem disso, então não vai recuperar tão rápido, o fluxo natural não vai acontecer assim da noite para o dia, a gente vai ter que se reinventar.
Então, assim, apareçam, mostrem a carinha de vocês. A gente tem uma micro franqueada que ela gravou um vídeo para mandar para os clientes dela. Ela falou que fez uns 50 vídeos, apagou, né, pobrezinha. Mas assim, ó, ela tem, eu acho que ela vai fazer 70 anos. Nossa, que legal. Ela vai fazer 70, isso aí. Que legal. E ela é de Porto Alegre. E ela foi muito legal ver ela se imagina uma pessoa com quase 70 anos, Nossa. né? Comprou uma ideia de se reencontrar na vida vendendo, né? Porque ela tinha um negócio, uma loja de culinária, vendia produtos e dava curso, né, de culinária. E o negócio dela não estava indo tão bem e tal. Ela comprou um colchão de acompanhamento de sono, se encantou com a marca, foi convidada para conhecer o nosso projeto num evento nosso e se encantou e resolveu encarar esse desafio, né? E aí imagina ela fazendo 50 e poucos vídeos e apagando até ficar bom, porque era o primeiro da vida, né? Que legal. De uma mudança total de vida, né? Então ela até inspirou muitos outros, né? Porque se ela fez, imagina os mais jovens, né? Que legal. A pandemia trouxe isso, né, Gui? Trouxe essa questão de se reinventar e fazer coisas que eu não fazia antes. Então, aqui também eu tive vários alunos, assim, que apesar da idade, se puxaram para fazer um vídeo, para aparecer, porque entenderam que se não fizesse isso, já era, né? Então, as pessoas ficaram muito mais digitais e a gente precisou fazer todo esse movimento. Eu até brinquei com elas logo nos primeiros dias da pandemia, porque no meu curso eu ensino tudo, essa questão de fazer link direto para o WhatsApp, facilitar a vida do cliente, não deixar o cliente te procurar muito, mas tudo tem que estar ali. E eu lembro que 15 dias depois, assim, que já estava todo mundo apavorado, não sabia o que fazer, elas começavam a perguntar como é que faz mesmo aquele link, como é que... E eu disse, agora vocês vão fazer, né? Vocês não fizeram na época, agora vocês querem saber do link. Eu brincava, mas uma realidade, assim, que pegou todo mundo começou realmente a se posicionar. E por isso que eu te perguntei, né, essa questão das redes sociais, porque eu recebo ali, às vezes tu coloca no grupo um tênis, coloca alguma coisa. Eu acho que esse movimento do Whats também vocês fazem bastante, eu acho que isso é legal. Não sei se tu quer compartilhar um pouquinho disso, porque as pessoas às vezes têm algumas crenças em relação à venda, né? Ai, será que eu não tô sendo chato? Será que eu não tô... Mas tu coloca de um jeito tão legal, assim, as coisas, tu compartilha histórias de clientes, tu faz de um jeito diferente que eu acho que seria legal contribuir aqui pro pessoal. Legal. Eu diria assim para ti, ó, tanto para vender, para quem começa, né, a trabalhar com venda, quanto para te poder empreender e querer aparecer numa rede social, aparecer num grupo de WhatsApp, tu postar tuas coisas ou mandar individual ali e tal. Eu acho que tu precisa ter uma coisa certa contigo, né? Uma coisa que tu tem que ter certeza. Tu não pode ter vergonha de errar. Porque as pessoas falam muito de medo e tal. Na verdade, o que as pessoas têm, a maioria das pessoas que têm dificuldade de vender, é porque elas têm um orgulho. Não é tem orgulho bom e orgulho ruim. O orgulho bom é aquele que diz assim, não, eu não posso, né? Por exemplo, eu tinha um orgulho de não poder deixar o meu sogro e meu pai sustentar a minha filha, né? Esse é o orgulho bom, né? Mas o orgulho ruim é aquele que só te atrapalha, que só te traz prejuízo, né? Que é assim, pois é, mas se a pessoa disser não, e se a pessoa não gostar, e se a pessoa achar que é insistência, a pessoa... Claro que tu não pode ser o chato do WhatsApp, o chato do Instagram, né? Claro que tem cuidado para não bater na mesma tecla, não ser repetitivo. Mas assim, ó, uma marca, um produto, um negócio, ele precisa aparecer. As pessoas... Aquela história que quem não é visto não é lembrado é a maior verdade do mundo e é a coisa mais antiga que se ouve, né? Verdade. Mas, daqui a pouco, assim, ó, talvez até eu possa achar que um vendedor ele esteja sendo um pouco insistente em estar sempre mandando coisa e tal. Mas daqui a pouco vai ter uma hora, já aconteceu várias vezes comigo isso, da pessoa chegar uma hora que a pessoa diz, cara, tô precisando disso, quanto é que é, como é que faz, me fala mais, né? Tem várias ferramentas que pode te ajudar a fazer isso de uma forma menos insistente, vamos dizer assim, né? Por exemplo, grupo de WhatsApp, tem grupos que são para falar bobagem, grupos de amigos de infância. Não vai ficar postando toda hora coisa do teu negócio ali, porque daqui a pouco os caras vão achar que é o chato do colchão, o chato do picolé, seja o que for, né? Agora, tem vários grupos que são para isso, são
próprios para poder... A gente, dentro do condomínio onde a gente mora, né, foi criado um grupo para isso, né? E foi dito desde o início, ó, esse grupo é para ter a liberdade de poder a galera divulgar o que faz, né? Porque tem um no Facebook que tem um cara que coordena esse grupo que acha ruim isso. Eu não sei, eu acho que deve ser um trauma de infância dele, né? De não poder alguém oferecer alguma coisa para vender. Porque um grupo do condomínio poderia ter isso. Pô, que legal, né? Mas beleza, né? Cada um com o seu grupo. E aí tem aqui no próprio bairro que a gente mora aqui, que é o próximo da loja aqui também, que é o Moinhos de Vento. Lá eles têm 4 ou 5 grupos. Um é para segurança, outro é para questões, sei lá, né, deles lá, pessoais e tal. E tem o grupo para as vendas. E aí fui convidado por um cliente, achei o máximo aquilo ali, porque ninguém vai achar ruim que eu vou oferecer meu produto. E no fim a gente faz amigos, né, dentro de um grupo assim, porque tu acaba conhecendo as pessoas vêm e te falam que vieram pelo grupo, e aí tu acaba te relacionando, conhecendo, sabendo onde que mora, fica legal, né? Então, assim, agora assim, ó, claro que tem que ter cuidado no que tu vai postar, de preferência colocar alguma coisa que tenha usa um storytelling, que eu acho que storytelling é uma coisa que faz diferença, né? Eu acho que é legal. Até pegando esse gancho aí, tu fez uma live agora há poucos dias com a Bruna Freitas, né? Da JB Marmitas Fit, né? Sim. E eu acho que talvez, eu não sei, com certeza ela sabe disso, né? E tu também sabe. Mas talvez o cliente dela não sabe, mas ele compra muitas vezes somente por causa do propósito dela, que era de casar, que é de casar, né? Sim. E aí ele quer pertencer, as pessoas também querem pertencer, né? O ser humano ele pode não entender nada de neurociência, de PNL, nada, mas ele gosta do gatilho do pertencimento. Com certeza. O ser humano ele gosta de comprar o teu sonho, de embarcar no teu sonho, né? De também fazer parte daquilo, né? Então, daqui a pouco é uma dica, né? O pessoal que acha assim, como é que eu vou postar e tal, cara, começa falando talvez a tua história. Por que tu veio parar aqui? Por que tu tá fazendo isso, né? E fala a história de cada produto. O Tênis Fit ele tem uma história assim que pouquíssimas pessoas sabem. Mas para a pessoa que está conhecendo o nosso negócio, às vezes eu acabo falando. Digo, olha, esse tênis aqui, esse aqui é o goiaba, ó, bonito. Ai, ele tem infravermelho longo na palmilha, reduz o inchaço da dor nas pernas, né? Tem uma série de benefícios. Mas assim, esse tênis aqui surgiu por causa de um feedback de um treinamento. Num treinamento, a gente sempre dá feedback nos treinamentos, né? A gente para o treinamento, encerra ele com as pessoas falando que entenderam, né? Na companhia do sono. E era um treinamento de lojistas, de franqueados. E uma franqueada de Bento contou rapidinho assim uma história. Ela disse assim, gente, quero contar para vocês uma coisa que aconteceu essa semana comigo. Eu estava em Nova Roma do Sul atendendo um cliente, que é perto de Bento, uma cidade interior ali, e eu fui atender um cara, um dono de uma vinícola. Lá tem muitas vinícolas, né? Pessoas simples que têm vinícolas pequenas, né? De tudo que é tamanho. E eu fui atender um e ele disse assim para mim, tu é a terceira desse segmento aí que vem me oferecer só essa semana, né? E ela disse assim, mas eu vou dizer uma coisa pro senhor, se o senhor não fizer exatamente o que eu vou lhe propor aqui, eu não vou ser aqui vai lhe vender. Daí o cara, como assim? Ela disse assim, 2 coisas eu vou lhe dizer, que são muito importantes pro senhor. Primeiro, uma cama tamanho casal padrão pro senhor não serve. O senhor precisa comprar uma cama tamanho queen no mínimo. Daí por quê? Porque o senhor tem quase 2 metros de altura. O senhor fica com os pés para fora e isso não faz bem pro senhor. O senhor precisa dormir confortavelmente, não com os pés para fora. Sua coluna nunca vai ficar 100% se o senhor estiver nessa posição na cama. Né? E aí ele ficou olhando para ela. E a outra coisa é o seguinte, o senhor precisa trabalhar com um tênis confortável. Nós não tínhamos nem ideia de ter isso aqui. Nem passar pela cabeça do nosso CEO botar no tênis. Não passou pelo nenhum concorrente dos 900 ou 1.000 e poucos que tem até hoje, nenhum tinha pensado nisso. E aí ela falou assim, o senhor precisa de um tênis, precisa de trabalho de chinelo de dedo, e isso também não faz bem para a coluna, o senhor precisa de conforto no dia a dia, senão o senhor vai ter problemas de ciático, de lombar e tal. E ele ficou olhando para ela assim, olha, guria, ninguém me falou isso. Ela disse, pois é. E aí ele comprou dela, pela convicção dela e pelo profissionalismo dela, porque ela falou, ó, ela se posicionou. Eu não vou lhe vender, não vou lhe vender se for para vender mais um pro senhor. Só precisa de o colchão, não um colchão, né? O colchão ideal, né? E aí a história dela, para terminar, é o seguinte, ela saiu da casa dele e dizem, parece que, não sei se ela mesma conta, que uma concorrente saiu atrás dela de carro, queria matar ela. Porque já estava finalmente com o cara e ela chegou e vendeu com esse posicionamento, né? Para te ver o que é a concorrência, né? E aí o seguinte...
tu falou uma coisa bem importante, Gui, que é o desvender, né? Muitas vezes a gente tem que desvender o nosso produto para que o nosso cliente acorde e entenda, né? Ela, na verdade, ela fez um processo inverso para gerar esse desejo nele, né? E eu falo muito aqui, quando não é a persona, também a gente tem que dar essa sacudida e falar, ah, talvez não seja para ti, se tu não quer isso, isso e aquilo, É isso aí. né? Talvez não seja. E isso, para mim, foi uma virada incrível de venda. Foi entender que quando eu falo isso, a pessoa ela se coloca, ela, opa, então eu quero. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, ah, já fiz vários cursos com fulano, fulano, fulano. E eu disse, olha, esses eu também já fiz. Se tu já fez e tu não mudou nada, então não vai ser o meu que vai mudar. Daí ele olhou assim e disse, sim, porque a gente que precisa ter atitude, né? Eu já fiz os cursos que tu fez e eu sei que se a gente não colocar em prática, de nada adianta. Então, não vai ser o meu que tu vai colocar. E aí ele fez e foi, assim, incrível, sabe? Então, às vezes é isso. Às vezes a gente tem que falar pra pessoa que não é pra ela realmente se colocar. E vender é solucionar um problema, né? Então, se tu tá ali com esse propósito, solucionar o problema do teu cliente, né? Tu vai te diferenciar. E aí aí esse cara foi lá e deu um feedback para ela na loja. Chegou para ela assim, muito obrigado. As duas coisas que tu me indicou mudaram minha vida. Eu tô dormindo muito melhor, eu tô me sentindo muito mais confortável ao dormir, eu percebo a diferença e tal. E realmente esse é o colchão pro meu tamanho, tu tava certíssimo e tal. E o tênis também, que tu me indicou e tal. Eu fui lá na loja que tu me falou ainda, comprei com o vendedor que tu me falou e realmente mudou a minha vida. E aí ela contou isso num treinamento e aí o Felipe, nosso CEO, que é um cara muito inteligente, pegou e disse assim, por que não, né, um tênis, se enquanto não tá sobre um, tu tá sobre o outro, né? Ai, que demais. E aí fez toda a diferença. E aí hoje a Companhia do Sono é outra empresa, também graças a essa virada de chave que é atender a necessidade do bem-estar das pessoas, não só do colchão, do sono, né? Não só vender, mas vender uma solução completa, às vezes, né? Sim. Aqui, por exemplo, ó, tem as roupas fit, ó. Que legal. Isso aqui é uma tecnologia também da Companhia do Sono, que tem infravermelho longo, tem fio emana. Aí tem uma série de coisas, depois eu posso mostrar se tu quiser. Que legal. Tô fazendo um tour já aí na loja. Fui abrir aqui para a Sandra, que chegou aqui. Nossa funcionária. Gui, assim, ó, para finalizar, porque a gente tá com 8 minutinhos aqui para finalizar a live, o Instagram já corta com 1 hora. Aqui a gente tem várias pessoas que estão em diferentes momentos, né, do empreendedorismo e do posicionamento, né? Porque a gente está falando aqui que em diversos momentos a gente precisa também se posicionar para ter os resultados que a gente gostaria. Eu queria que tu falasse aqui para o pessoal dicas ou hacks, ou enfim, como tu chama, alguns insights, enfim, para essas pessoas. O que elas podem fazer para elas terem mais resultado? E eu até brinquei contigo ali nas perguntas se é rápido, se existe receitinha mágica. Quero que tu fale um pouquinho sobre isso para a gente conseguir finalizar. Beleza. Bom, em primeiro lugar, primeiro tu tem que entender, tu tem que perceber propósito naquilo que tu faz. Isso é o primeiro passo, né? Eu acredito que tudo que tu começa pelo dinheiro, que tu entra pelo dinheiro, tu vai sair pelo dinheiro também. Então, eu diria assim, a primeira coisa, faz sentido para ti fazer aquilo ali ou só faz dinheiro? Porque muitas empresas começam para fazer dinheiro. Mas as empresas mais, desculpa o termo, mais foda que existe no mercado, elas vieram para fazer sentido e não para fazer dinheiro. Simplesmente. Porque o dinheiro ele é uma consequência. As pessoas precisam entender que o dinheiro ele é muito importante, ele é fundamental, ele é o que vai, né, realizar teus sonhos. É com grana que tu compra, é com grana que tu sustenta tua família, mas ela tem que ser uma consequência de algo maior. Porque senão tu passa a ser uma pessoa qualquer, uma pessoa comum, mais um. Então, tu precisa gostar de verdade do que tu faz. Tu pode até dizer assim, mas eu duvido que a pessoa não prefira estar agora nas Bahamas, aonde for, do que estar trabalhando. A pessoa só vai para as Bahamas duas formas. Ou ela ganha na Mega Sena, que é 1 e não sei quantos milhões, ou ela trabalha para isso. Então, não faz sentido tu achar que uma coisa vem antes da outra.
E outra é tu entender o seguinte, qualquer profissão no mundo, tu vai precisar estudar, tu vai precisar te especializar e tu só vai começar a ganhar dinheiro depois que tu for bom naquilo. Em qualquer profissão. Seja engenheiro, advogado, arquiteto, médico, o que for, né? Eu diria o seguinte, tá? Para quem está começando. Tu faria uma cirurgia com um médico que acabou de se formar, saiu da faculdade agora e nunca operou? Seria o primeiro? Uma cirurgia de risco? Não, né? Por que que o cliente vai comprar de ti sem tu estar preparado? Por que que a pessoa vai agora simplesmente tu abrir um negócio, as pessoas vão ter que começar a ser teus clientes do nada, sem tu te preparar para elas, né? Que sentido faz isso? Nenhum, né? Então, assim, ó, no início vai ser mais difícil, vai ser mais, vamos dizer assim, ó, que vai ser mais disputado, vai ser mais peleado, né? Sim. Mas tu só vai ficar bom naquilo depois de muitas horas, né? Segundo o Mark Caldwell lá, né? Malcolm Caldwell, 10 mil horas, né? Então, assim, 10 mil horas tu vai te fazer ficar bom em tudo, em qualquer coisa, né? Quando eu comecei, o Felipe disse assim para mim, ó, cara, relaxa. Eu comecei a fazer as primeiras vendas, as visitas e não conseguia vender, né? Ele disse, cara, relaxa que tu vai ficar bom depois de 150 visitas. Uhum. E aí eu pensei assim, ó, eu tenho duas possibilidades. Ou eu desisto agora, porque eu acho muito longe 150, ou eu faço logo a 150, né? Para ficar bom logo nesse negócio, né? Então eu vou fazer muito. E eu lembro que teve dias que eu fiz 8 visitas num dia, né? E hoje, algumas pessoas acham que fazer 20 visitas no mês é muito, né? Sim. Cara, sinceramente, tu só vai ficar bom fazendo muito, cara. Eu nunca vi nada que tu não possa, que tu não te aprimore com a prática, nada. A repetição, né? Não tem. Tem que repetir, Exatamente. repetir. Hoje parece assim fácil para quem olha alguém que já está há 18 anos no negócio ou que já teve resultado, né, top assim no negócio, olha, como é que ele consegue? Cara, já passei muito trabalho, já chorei, cheguei em casa chorando porque eu não tinha resultado, né? Eu contei aqui. Então assim, tu só vai ficar bom naquilo que realmente tu te especializar, né? Então tu precisa dar tempo ao tempo, tu precisa relaxar e ao mesmo tempo acelerar, né? Relaxa a tua atenção, a tua ansiedade, mas acelera, pé na lata, para te poder ficar bom nesse negócio que tu faz, né? Isso é fundamental, né? E tem um jargão que eu uso que é, para mim, a verdade mais absoluta do mundo. O segredo é não tentar, faça até dar certo. Perfeito. Porque tentar, as pessoas tentam casamento por uma semana ou por um mês. Elas tentam um negócio por 2, 3 meses, né? Eu vi vários negócios, até na pandemia agora, que os caras, né? Bom, muita gente fechou dando desculpa na pandemia, mas, assim, muitas pessoas, eu vou empreender então, e aí ficava um mês e parava, né? Eu tenho pessoas que eu conheço que já fizeram mais de 50 negócios diferentes. Por quê? Porque eles não dão o tempo para poder dar certo, né? Não vão dar certo, assim, né? Não é assim, eu vou tentar... O tentar... não é assim, eu vou tentar até dar certo. É ao contrário, né? O segredo é não tentar. É tu fazer aquilo acontecer, né? Eu falo que no Posiciona, quem tenta não faz. Então, tenta pegar uma caneta, tenta fazer algo que tu não consegue tentar. Ou tu faz ou tu não faz. Ou tu diz que vai fazer ou tu... Enfim, a gente não consegue tentar. Então, quando a gente usa muito essa palavra na vida, até para os compromissos, para as coisas, a gente acaba ensinando o nosso cérebro que a gente está tentando. Na verdade, a gente não está fazendo nada, né? Se a gente tivesse, a gente teria resultados. É isso aí. E eu diria assim, Fê, que as pessoas têm que se preparar, como é uma outra frase célebre aí, que diz assim, tem que se preparar para o pior, né, e esperar o melhor. Isso é a maior verdade. Então, assim, por que tu não vai desistir? Por que tu vai fazer até dar certo? Porque tu já te preparou para isso, né? Então, tu já visualizou o final do filme lá, como eu falei, que eu fiz isso, né, lá no início. Enxerguei eu passando por aquele tapete vermelho sendo reconhecido. E quando as pessoas diziam para mim assim, isso não é bem assim, eu dizia, fica tranquilo, eu já sei o final desse filme. Mas tu vê, mas não... isso é difícil, né? E eu disse, fica tranquila. Eu já sei que o final desse filme eu já enxerguei ele. Então, não importa se vai ser difícil. Isso é só eu tô só no durante. O final eu já sei, né? Eu tô vivendo o durante. E eu sabia que o durante não ia ser fácil, né? Porque eu comecei de porta em porta, a pé, para vender um colchão que era diferenciado, que eu precisava convencer as pessoas de que era bom, né?
Eu cansei de pegar no final de um fechamento, assim, que eu não tinha mais argumento, porque eu estava iniciando, eu não tinha palavra mágica para dizer para o cliente, né? E eu chegar e dizer para o cliente assim, olha, seu fulano, eu vou ser muito sincero com o senhor, eu não vou dizer a palavra mágica que vai tocar o seu coração e o senhor vai comprar meu produto. Porque eu estou começando agora, eu não tenho essa... Não vai sair da minha cabeça essa palavra. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, eu saindo da sua casa, eu não vou desistir do meu negócio, mas o senhor vai deixar de usar o meu produto que vai fazer diferença na sua vida. E às vezes a pessoa olhar para mim e dizer assim, ó, tá, cara, quanto é que tu me faz então? Ou em quantas vezes tu me faz? Isso é jogar limpo, né? Abrir o jogo. Sim. E ao mesmo tempo é tu tocar na ferida, no coração, né, da pessoa, né? Porque às vezes no racional tu não vai conseguir, mas no emocional tu, né? E era a maior verdade, porque eu não ia desistir mesmo. Isso era verdade, né? Não era mentira o que eu tava falando, né? E muitos amigos que eu tenho hoje, que são meus amigos de verdade, assim, amigos pessoais que frequentam a minha casa, eu frequento a deles, eu conheci numa oportunidade, assim, trabalhando, visitando eles por uma indicação ou por um contato frio, às vezes, né? Que é aquele contato onde tu joga a isca para fazer a pessoa perguntar o que tu faz e aí começa um relacionamento, né? Perfeito. É outra dica que eu sempre dou, né? Para quem tá iniciando, cara, contato frio, tu tem que jogar isca, tu tem que falar, perguntar o que ela faz. E aí ela vai te perguntar o que tu faz. E aí começa a história, né? Isso aí. Aí relacionamento, né? Perguntas. Aí tu não é o chato que aborda as pessoas do nada, né? Aí tu é o cara que tá ali te relacionando. E outra coisa que as pessoas precisam entender, né? Vender não é pecado. Vender não é errado. Vender não é tirar nada de ninguém. Vender é levar algo para alguém. É levar uma solução. Então, assim, ó, eu tava agora num resort com a minha família, a semana passada, passei 5 dias lá, e aí a gente, às vezes, como vendedor, a gente acha assim, que a gente vai começar um relacionamento com alguém, falar com alguém, que eu fiz alguns amigos ali naqueles 5 dias, que tu é a pessoa que tem que cuidar o que tu vai falar para não parecer que tu quer vender, né? E daqui a pouco aconteceu o contrário, eu tô ali conversando com uma galera ali de Caxias e tal, tava lá 3 casais, os filhos e tal, e daqui a pouco um falou assim para mim, eu tenho um negócio, meu negócio pode interessar para ti, mas não vamos falar agora e tal, aqui tá com a família e tal, depois eu pego teu contato, a gente troca cartão e tal. E aí eu pensei, o cara me abordando, né? E eu achando às vezes que eu tinha que ter cuidado para falar com ele, né? Viu que como a gente se surpreende, né? Sim. Então, assim, o que ele tá fazendo também não é errado, ele não fez nada de errado, ele simplesmente abriu a boca dele e quem sabe o produto que ele tem vai poder atender, quem sabe, a rede da companhia de sono através desse relacionamento que ele fez comigo, né? Que legal. A gente não pode ter vergonha, né? Achei legal que tu falou do vender não é pecado, porque muitas vezes as pessoas têm essas crenças sobre a venda, né? Então, muito bom, Gui. Gui, assim, é uma pena que eu tenha que terminar esse bate-papo, que tá maravilhoso. As pessoas estão elogiando aqui, várias pessoas falando que amaram, que foi muito inspirador. Show. Então, te agradeço muito, né, por estar aqui, por aceitar esse convite. E desejo muito sucesso para tua empresa, para tua família, que eu conheço, né? Somos vizinhos ali do condomínio. E dá para ver que tu é um cara que realmente busca, que tu vai atrás, que não tem ruim para ti. E isso é muito legal e se inspira, né? Porque muitas pessoas realmente não conseguem ter essa força. Então, olhando essa live, eu quero que, de uma certa forma, a gente possa ajudar essas pessoas. Então, te agradeço, muito sucesso, né? E muito obrigada por estar aqui hoje. Obrigado, Fê, pelo convite. Eu me sinto honrado de verdade, porque uma das coisas que eu gosto é de compartilhar conhecimento. Eu acho que não adianta nada tu saber um monte de coisa e tu não compartilhar nada, né? E se tem um sonho que eu tenho, que é um grande sonho e ainda vou realizar, é poder ir nas escolas, falar para as crianças de empreendedorismo, de elas ter coragem de poder, desde o início, já começar a colocar isso na cabecinha delas, né? Que vender é uma dádiva. Vender, a pessoa que aprende a vender, ela não passa trabalho mais na vida se ela não quiser passar trabalho, né? E todo empreendedor precisa vender. Verdade. Todo médico bem-sucedido vende a sua cirurgia, o seu serviço, né? O seu trabalho. Todo mundo que realmente quer ser bem-sucedido precisa saber vender. É o primeiro passo. E ele nunca deixa de vender. Verdade. Ele vai vender a vida toda. Os projetos dele, ele precisa vender a ideia, né? Ele vai fazer projetos grandes, né? E existe uma dificuldade, porque na faculdade a gente não aprende isso, né? Eu cursei fisioterapia antes do marketing e, nossa, tu não aprende a vender, tu aprende a atender a pessoa. Então, muitas pessoas, elas não têm isso da venda.
Então, nossa, esse sonho aí das escolas, se precisar de ajuda, eu tô junto, porque Show. eu acho que isso aí é fundamental. As pessoas precisam, na verdade, a gente deveria ter o empreendedorismo na escola, né? Deveria vir já de pequenininho para entender que não é feio vender e que todo mundo se vira quando vende, realmente. Então, É parabéns isso aí. aí, Gui. Obrigado pela oportunidade aí. Desculpe se eu não comentei aqui o que o pessoal comentou, mas eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ah, tranquilo, tranquilo. Não, eu tava ligada aqui. O pessoal tá só elogiando a live. Não tem uma pergunta específica, mas é isso aí, Gui. Obrigada. Então, boa semana para ti, boas vendas. E Show, a gente obrigado. se vê, tá bom? Para ti também, para a galera aí também. Boa semana, galera, tá? Valeu, obrigado pela Obrigada, audiência. gente. Obrigada. Valeu, Beijo. Tchau. valeu, tchau.